Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Libertação. Hoje vamos abordar o capítulo 4, com a facilitação do nosso irmão Rodrigo. E esse estudo é gravado e depois é colocado lá no YouTube do Oitavo Conselho Espírita de Unificação, para que possa ficar para a visualização daqueles que querem recordar o estudo ou, se acaso perder, né, poder participar do estudo. Então, para que possamos iniciar a nossa noite de estudo, vamos chamar a nossa querida companheira Isa para fazer o preparo de ambiente e, na sequência, o Francisco Sena fará a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Amai-vos uns aos outros, Carlo Bacelli e Irmão José. A mensagem 29, Pensamentos intrusos. Em um só dia, ser-te-á possível registrar várias vezes os pensamentos intrusos que, de inesperado, te invadem a mente com a intenção de se te apossarem do espírito. Ideias, relâmpagos que cruzam a cabeça como raios em noites tempestuosas. Estranhas sugestões cerebrais que, pelo seu alto teor de periculosidade, te estarrecem, já que, caso viesses a colocar uma só delas em execução, o teu lugar não seria entre os homens civilizados, mas em meio a feras indomesticáveis. Em hipótese alguma, não deixes crescer tais influências sombrias em ti, que, não raro, emergindo do teu próprio subconsciente, são alimentados pelos teus adversários invisíveis que te pretendem utilizar como instrumentos de pasto. Recorre ao poder da oração e, de imediato, reage contra elas. Porque, se consentires que te demorem contigo em te submetendo a lamentáveis situações de hipnose, elas poderão te lançar à cela de um hospício ou te encarcerarem atrás das grades de uma cadeia. Muita paz para todos. Pai nosso que estais nos céus, abençoe, Senhor, a nossa noite de estudos, permitindo, Senhor, que o nosso irmão Rodrigo, intuído pelo seu mentor espiritual, possa conduzir, Senhor, com a maestria, tudo o que ele preparou para compartilhar conosco. E nós outros, Senhor, que estaremos assistindo esta aula de hoje, possamos estar receptivos para receber, Senhor, as sementes necessárias para o nosso crescimento espiritual. Que a sua paz permaneça, Senhor, abençoando este grupo. Toda, Senhor, a nossa boa vontade de estarmos aqui nesta noite, reunidos em teu nome. Assim, Pai, iniciamos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada, Isa, muito obrigada, Francisco. Então, nessa noite, estamos recebendo o nosso companheiro Rodrigo Melo de Assis, lá do Grupo Espírita Rio de Luz, São Pedro da Serra, aqui, distrito de Nova Friburgo. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. A palavra está com você. Obrigado, Helena. Alegria minha. Queria agradecer o convite e a confiança. Dizer que eu sou o dificultador da noite. Não sei se eu vou conseguir facilitar muito a vida de vocês, porque é um livro cheio de novidades para mim. Está sendo uma experiência incrível. Tá, tá me ajudando demais. Tá, eu brinco que a doutrina espírita é um enorme quebra-cabeça que cada vez que a gente pisca, as peças diminuem e vai faltando mais coisa, né? A gente percebe que só montou a borda, né? E aí a gente vai, ao longo da nossa jornada, reestudando as obras, estudando algumas obras que a gente nunca estudou, colocando as pecinhas que faltam ali. A gente estava antes aqui no nosso pré-papo, né? Eu e a Helena, o Flávio que está aí, encantados com os capítulos anteriores, né?
que são de. Eu vou dar uma pequena passadinha por algumas frases específicas, né, do que a gente já viu aqui ao longo desse estudo da obra, que vão ser informações muito importantes para que a gente entenda o que vai ser visto nessa cidade estranha, em que André Luiz vai adentrar nesse capítulo 4, né? Que é cheia de novidades para ele, né? Que é um espírito que já está desencarnado lá, já está desencarnado há algum tempo, já passou pela sua jornada no umbral, chegou ao nosso lar, já realizou alguns trabalhos com espíritos mais elevados e ainda assim é, ficou extremamente inquieto e estarrecido com o que ele viu nessa cidade estranha, né? Se ele ficou, imagina a gente, né? Então, o livro começa com um prefácio de Emmanuel, que é a lenda do peixinho vermelho, que foi Helena que trouxe o estudo, né? E que é fantástico. Realmente, André Luiz é um peixinho vermelho, né? Que vem ávido por contar para gente as maravilhas do mundo espiritual e o que a gente pode lançar mão dessas informações para que a gente viva a nossa jornada encarnada, nos preparando da melhor forma para a eternidade, né? Que a gente não viva essa jornada como se fosse os nossos únicos dias de espírito, que a gente não vive essa jornada como materialista, acreditando que quando terminar a nossa encarnação, a gente não vai levar para frente os nossos débitos e os nossos créditos, né? Na sequência, né, tem a palestra do ministro Flacos, que traz alguns pontos fundamentais para que André Luiz tenha o mínimo entendimento da realidade nessa cidade estranha que ele vai entrar. Então, o ministro Flacos bate muito forte na questão de que esse novo trabalho que ele vai realizar se dá numa colônia purgatorial, que ele não espere ali encontrar criaturas que tenham bom senso. Elas estão passando por uma colônia purgatorial para deixar para trás exatamente o que faz com que eles não consigam enxergar toda a beleza e todas as possibilidades da realidade espiritual, né? Ele fala ali que são criaturas ainda muito arraigadas no mal e também faz questão de reforçar que é a força mental que preside todos os atos da vida, né? A gente, nas obras básicas, encontra a informação de que, a partir do momento em que a gente desencarna, é tudo pensamento, né? A gente, quando está aqui na matéria, ainda tem algumas coisas que fogem um pouco ao nosso domínio mental, que não depende único e exclusivamente da forma como a gente enxerga a vida e da forma como a gente controla os nossos pensamentos. Eles têm uma influência incrível na nossa vida, e fundamental e determinante. Por exemplo, eu posso acordar, olhar lá para fora, está chovendo, e falar, nossa, que dia ruim, que péssimo, está chovendo. Ou eu posso olhar lá para fora e falar, que maravilha, finalmente choveu, vai molhar a grama, vai molhar as plantas. Então, a forma como a gente enxerga a realidade que nos cerca também vai variar de acordo com os nossos pensamentos. Mas a gente ainda na matéria está muito sujeito à matéria. O ministro Flacos também fala que os espíritos atormentados que estão ali nessa cidade, eles estão passando por um eclipse temporário da razão, e que muitos raros deles compreendem que a morte é uma simples modificação de envoltório, né? E que a única forma de fazer com que eles despertem para essa realidade é o amparo que lhes modifique o tom vibratório, para que eles sejam capazes de perceber o mínimo, para que eles vejam ali uma fagulha de esperança capaz de transformar a forma como eles se enxergam como espíritos, né? Capítulo na sequência, né? Tem o capítulo em que o instrutor Gúbio faz a palestra também, com o intuito de preparar o André Luiz para o que está por vir, né? E ele também faz questão de enfatizar como que se dá a espécie de hipnose, né, que os espíritos que estão ali nessa cidade estranha passam, né? Por que que eles enxergam e se comportam da forma que enxergam? Então, separei um pequeno trechinho aqui que ele fala o seguinte: enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhe traçam diretrizes, e enfileirando em comunidades extensas, dirigindo-os em bases escuras, de ódio aviltante e desespero silencioso, organizam assim verdadeiras cidades. E, e o instrutor Gúbio é de uma misericórdia.
é de uma. Ele tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande, né? E ele fala o seguinte: qual de nós cometeria absurdo de exigir voo do balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Então, os espíritos que habitam ali naquela colônia purgatorial, nessa cidade estranha, ainda têm como única referência o que lhes fazia bem na Terra. E, e o conceito do que faz bem para a gente é muito relativo, né? Não necessariamente é o que faz bem, mas é o que faz a gente feliz. Às vezes, uma felicidade efêmera. A gente troca muito recompensas imediatas, né? A gente sacrifica o nosso futuro por recompensas imediatas o tempo inteiro. Então, os espíritos que estão ali nessa cidade estranha ainda estão muito nessa faixa vibracional, com as referências de felicidade, de alegria, do que os alimentava aqui na Terra. E aí, no capítulo 3 é o capítulo em que eles se encontram com Matilde e recebem de fato a missão que lhes é dada a cumprir nessa cidade estranha. E aí tem um trechinho lindo para mim, esse capítulo até agora é o capítulo mais bonito do livro, e eu vou frisar uma frase aqui que a gente lá no final vai voltar a ela. Eles falam nesse capítulo, um dos espíritos que se materializa ali, e aí nesse ponto a gente percebe muito essa questão das diferenças vibracionais entre as diferentes colônias espirituais, né? Então, dois espíritos, o espírito de Matilde e o outro espírito de uma mãe que vem encontrar as filhas, precisam, na pátria espiritual, de médiuns de materialização para conseguir se fazer presente, se comunicar com André Luiz e Gúbio. E um desses espíritos fala o seguinte: o coração amoroso atormentado abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Então, é um espírito que conseguiu entender de forma sublime e integral o conceito de irmandade universal que Jesus veio ensinar para a gente, né? Então, enquanto tiver um irmão em sofrimento, os espíritos elevados não descansarão até que todos sejam resgatados. A gente sabe que esse ciclo não cessa porque a criação nunca, a criação divina nunca cessa. Então, sempre estão sendo criados novos espíritos simples e ignorantes. Mas eu acho que o amor no coração deles é tão grande que eles acreditam que essa missão um dia vai se cumprir, né? E é o que lhes move, né? E no momento em que Matilde se materializa para passar a missão para eles, né? Ela diz uma coisa que vai ficar no coração da gente, eu acho, para sempre. Todo mundo que passa por esse estudo, né? Ela fala: penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. E aí, essa é a frase que a gente vai guardar para voltar a ela no final. Falar-lhe em meu nome, sobre o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Então, lá no final do capítulo 4, a gente vai voltar para essa frase. E aí entramos, de fato, no capítulo 4, numa cidade estranha. Então, André Luiz passou pelas palestras lá, obteve as instruções necessárias para adentrar nessa missão de chegar até Gregório, nessa cidade estranha, a pedido de Matilde, né? Matilde é um espírito que tem uma relação anterior com Gúbio e um espírito a qual Gúbio é muito grato por lhe ter ajudado em outros desafios anteriores. E o capítulo começa assim, né? Eles falam o seguinte: após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. E aí o André Luiz narra nesse ponto que ele fica espantado com o ambiente que ele percebe ao seu redor, de uma vegetação estranha, galhos secos, como se fossem espíritos ali transformados. Ele até usa uma referência da mitologia, transformados ali em árvores secas. E ele também estranha o diferente aspecto dos animais agorentos que os observavam ali. Não eram animais como ele estava acostumado a ver na jornada dele aqui na Terra. Eles tinham tamanhos diferentes e aspectos diferentes.
E outra coisa que também chamou muito a atenção dele eram os gemidos tipicamente humanos que eram pronunciados em todos os tons, que provinham do charco que os cercava, né? A gente percebe aqui que as referências do que é um lugar sombrio ainda assim estão muito presas às nossas referências materiais aqui na Terra. Então, tudo que ele fala aqui nos causa espanto, nos causa ojeriza e nos causa preocupação. Quem de nós gosta de estar preso num pântano com água até a cintura, sem conseguir se mover, sem conseguir ir para onde quer, né? Então, a gente percebe aqui que os espíritos que exercem domínio sobre os outros que estão presos nesse ambiente utilizam exatamente das referências materiais que eles têm da Terra para os manter escravizados ali, dominados. E tem um trecho que ele fala o seguinte: e aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sobre o tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos ou duendes desconhecidos para nós? Doutrina espírita traz para a gente o conceito de pluralidade dos mundos habitados. E quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata de há muitas moradas na casa do meu pai, a gente percebe que cada espírito habita a morada mais conveniente para evolução e aprendizado, né? Então, a gente hoje, enquanto espécie humana, que para a doutrina espírita, espécie humana é todo espírito dotado de razão, a gente hoje está vivendo num planeta de provas e expiações. Mas a criação não cessa. Então, existem ainda espíritos que estão numa condição muito, muito bruta ainda, numa condição muito primitiva. E esses espíritos, a forma adotada por esses espíritos, nos causariam espanto, né? Então, quando André Luiz fala de doentes desconhecidos para nós, ele está em dúvida se aqueles espíritos que ele está vendo ali são espíritos que passaram por um determinado processo de hipnose e foram convencidos de que eles têm aquela forma, né? E se vê em formas de animal. Isso se dá por conta de processos de hipnose nas zonas ainda menos elevadas, em que espíritos são escravizados e convencidos de que eles têm aquela forma, né? Então, ele está em dúvida sobre o que, que ele está vendo ali, né? E mais à frente ele diz o seguinte: de quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos desfrontavam, nos desfrontavam de registrar-nos a presença. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam a petrechos de lutar e de ferir. Então, e mais à frente ele fala: o ambiente passou a sufocar-nos, porque André Luiz narra que o ar chegava a ser viscoso, né? Quando a gente viu lá em cima que a levitação se fazia impossível, eles passaram por diversas camadas até chegar a essa cidade estranha e tiveram que mudar o seu tom vibracional, tiveram que baixar muito a sua vibração. Então, coisas que eram fáceis para eles em nosso lar se tornaram impossíveis nessa colônia por conta dessa necessidade de transformação do perispírito deles. E aí à frente, o Gubbio vai esclarecer isso. Só voltar um pouquinho, quando ele fala aqui que os seres passavam por eles sem os perceber, que eles ainda não tinham concluído a sua transformação perispirítica para aquela frequência daquela cidade. E esses seres que eles viam com trajes de bisonhos e apetrechos de lutar e de ferir, a gente, quando desencarna, não leva nada daqui. Então, se eu desencarnar com um tacape na minha mão, eu não vou levar esse tacape para o mundo espiritual. Então, quando a gente chega do lado de lá, é a força do pensamento que a tudo comanda. Então, os espíritos desencarnados, por muitas vezes, têm a capacidade, o conhecimento, está muito mais ligado à evolução intelectual do que espiritual, sobre a capacidade de manipular fluidos, e eles são capazes de materializar, né, de plasmar, né, materializar, plasmar objetos de luta, de plasmar. A gente ouve relatos de homens em cima de cavalos, de chapéu. Então, assim, ele não levou o cavalo chapéu daqui. Lá no mundo
espiritual, ele foi capaz de plasmar o que mais lhe agradava. Apetrechos de lutar e de ferir são espíritos ainda menos evoluídos, ainda muito agarrados à prática da violência e até com pouca entendimento e pouca percepção dos outros espíritos que os cercam, né? Como irmãos, né? E aí, à frente um pouquinho, Gubbio esclarece André Luiz sobre o que vai acontecer com o perispírito deles, sobre essa percepção e por que que eles não estavam sendo percebidos. Ele de escafandro estruturado em material não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar no imenso lago de lodo. Como que a gente vai descer para operar no imenso lago de lodo? A borda bem fechadinho, dessa Tem maneira que a que gente. você vai fazer um furo ali no centro desse papel, vai colocar sobre a sua panela. Simone, desliga Simone? o seu microfone, Simone, está atrapalhando. E aí ele fala isso, que como é que a gente vai entrar num lago de lodo para salvar alguém sem que a gente se suje de lodo, sem que a gente esteja impregnado por aquela substância. Então, o perispírito dele foi se transformando de forma gradativa, até para que eles se tornassem visíveis e fossem capazes de interagir com os espíritos que habitavam aquela cidade estranha. E aí ele fala o seguinte: fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. E aí ele fala, em algumas vezes nesse capítulo, o Gubbio faz questão de reforçar que a oração é muito importante nesse momento, que é o único fio de comunicação entre eles e o alto, porque como eles tiveram que baixar a frequência vibracional, o perispírito dele se tornou muito mais denso, assim como quando a gente vem aqui na Terra encarnado, quanto mais denso, mais material, mais sujeito a errar a gente está, né? Então, que eles precisam ter muita atenção para não caírem em erros que eles não cairiam em condições normais, como espírito mais etéreos e menos apegados à matéria que eram, né? E aí ele também traz uma informação que é o seguinte: nesta cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem, nas condições em que nos achamos. Se erguemos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Se a gente decidir fazer uma ação de caridade, juntamos aqui 10 trabalhadores e a gente resolve ir até a Cracolândia para oferecer, mais do que qualquer coisa, um auxílio fraterno, uma conversa com aqueles irmãos. E se a gente chegar lá dizendo o seguinte: ó, vamos largar esse monte de cachimbo aí, chegou a hora de parar de fumar crack, o que que vai acontecer com a gente? Vai ser provavelmente apedrejado, né? Então a preocupação que Gubbio tem aqui é essa. O ministro lá em cima não falou que a única forma de transformar esses espíritos é oferecendo a eles, através do acolhimento, uma mínima faísca que vai levá-los ele a um próximo nível, a uma mudança de condição vibratória que vai fazer eles perceberem algumas coisas e cada vez vão percebendo mais coisas e decidindo por si só alterarem os seus estados de espírito. Então, é esse cuidado que o Gubbio deixa claro aqui que eles vão precisar ter. E aí, nesse ponto mais à frente, até eles falam um pouquinho, e o Gubbio é questionado sobre o fato de que se isso não seria mentir para aqueles espíritos, e aí ele cita algumas passagens do Evangelho, fala do Cristo, essa questão da mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, e explica que o intuito ali e o objetivo daquela missão está acima de qualquer coisa, né? Mais à frente, André Luiz fica muito espantado com o fato de que aquela cidade estranha, aquilo tudo que ele está vendo, se dá sobre o governo de alguém. Que existe uma organização governamental estruturada que comanda aquela colônia purgatorial. Fica muito surpreso com isso. Fala assim: "Pô, como é que pode? Tantos homens subjugados, vivendo nessa condição extremamente precária, são governados por alguém?" E aí Gubbio esclarece ele da seguinte forma:
qual ocorre na esfera carnal, a direção deste domínio é concebida pelos poderes superiores a título precário. Grande aristocracia de gênios implacáveis que se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. A gente aqui, nessa jornada que a gente vive na Terra, se a gente olhar para trás um pouquinho, a gente vai perceber que em vários momentos da história, multidões foram convencidas, multidões preguiçosas, delinquentes e enfermiças foram convencidas por gênios implacáveis a fazer coisas incríveis. E aí, mais à frente, ele diz o seguinte: e por que que Deus permite semelhantes absurdos? É a pergunta que a gente por muitas vezes se faz, toda vez que se fala, todo mundo cita o espírito de Hitler, é natural, né? E se espanta com tudo que ele conseguiu fazer, com a quantidade de gente que ele conseguiu convencer, e como Deus permite que alguma coisa desse tipo aconteça, né? Como se, se as leis divinas já não tivessem colocadas, né? E a gente só escolhe seguir o caminho errado para. E ele fala o seguinte: ele dá uma explicação para André Luiz, e André Luiz indaga o seguinte: significa então que os gênios malditos e os demônios de todos os tempos. Aí ele é interrompido por Globo e fala: somos nós mesmos. Só que, como André Luiz teve na crosta há pouco tempo, quando a gente desencarna, a gente não recobra a consciência de todas as nossas vidas passadas de forma imediata. E é essa a explicação que o Gubbio traz para ele. Ele fala: comigo, a situação é diferente. Como a extensão do meu tempo na vida livre já é muita, então eu já consigo ter recordações mais dilatadas de antemão. Então, Gúbio tem uma compaixão muito maior por aqueles espíritos ainda muito arraigados no mal, que estão ali escravizando aqueles outros, por olhar para o seu passado e talvez não, com certeza, enxergar que em determinado momento ele foi aquele espírito muito primitivo, muito arraigado no mal, que realizou é, maldades tão grandes ou maiores do que aquelas que eles estão vendo ali. Então, ele, como é um exemplo vivo de tudo isso, de que um espírito é capaz de encontrar sua redenção, ele tem essa compaixão e essa vontade de ajudar a todos eles, sem julgamento muito forte no coração. À medida em que eles avançam para dentro da cidade, eles concluem essa transformação dos perispíritos e passam a ser percebidos. A gente vai perceber isso no seguinte trecho. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunidos casarios decadentes e sombrios. Rostos horrendos contemplavam-no furtivamente a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Então, a partir daí, eles já eram percebidos e observados de uma forma muito agressiva. Então, eles já tinham concluído a transformação perispirítica e já estavam na vibração necessária para serem percebidos por todos. E André Luiz, nessa caminhada, né, até chegar nessas zonas onde existiam esses casarões, né, ainda mais precários, ele seguia impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileirava sobre o que ele estava vendo ali, sobre o raio visual. Perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva. E perguntou: por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? E aí Gubbio dizia o seguinte, que depois da morte, esses espíritos encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmos. Mais cedo que podem imaginar, perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar mais por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro de carapaça. Sente-se mal tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. E aí é nessa hora em que a gente desencarna e passa para o lado de lá, nu, né? E aí, com todas as nossas mazelas e todas as nossas mais inclinações escritas na nossa testa, é a hora em que a gente se percebe ainda mais vaidoso e orgulhoso, que são as maiores chagas da humanidade.
né? Então, ninguém quer ser o pior do ambiente onde está, né? Toda vez que a gente chega num ambiente, a nossa vaidade e o nosso orgulho faz com que a gente sempre se busque destacar. A gente sempre quer ser o melhor da sala, o mais esperto da conversa. Ninguém quer estar num ambiente em que é destaque negativo. Então, esses espíritos se veem dessa forma quando chegam na parte espiritual, por muitas vezes, e a vaidade e o orgulho dele faz com que eles se juntem com os que são semelhantes para passarem despercebidos. Então, se eu sou um assassino, eu vou querer viver no meio dos assassinos para não ser um destaque negativo. Estou ali num lugar onde todo mundo é tão ruim quanto eu. E assim eles se tornam criaturas frágeis e passíveis de manipulação. Então, revoltados pelo que eles são, eles aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares. Não obstante, ferretoadas, presos, né, pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então, esse espírito que é cheio de mazelas e de más inclinações, se sente mal ao chegar na parte espiritual e ter toda a sua pouca evolução revelada, então ele rapidamente se junta aos iguais e fica sujeito à manipulação dessas inteligências cruéis que lá tem. E aí a gente, aqui no nosso plano e na nossa recente história de encarnado, é capaz de encontrar inúmeras situações em que inteligências cruéis foram capazes de colocar num estágio de transe coletivo, né, de hipnose coletiva. Eu esqueci qual, me fugiu o termo que ele usa lá em cima, perfeitamente arrebanhados ali em experiência coletiva, né, que o André Luiz fala, daqueles espíritos que estão ali no charco, é, com deformidades físicas. A gente encontra na nossa breve história aqui alguns exemplos em que isso foi feito por encarnados. Então, eu separei aqui alguns exemplos que vão fazer com que a gente entenda o que acontece do lado de lá. Em 1978, a história de Jim Jones, não sei se vocês vão lembrar, que era um pastor norte-americano que comprou uma área de floresta lá na região da Guiana e para lá montou uma comunidade. E nessa comunidade que ele montou, né, nessa comunidade alternativa que ele montou, 918 pessoas foram assassinadas ou levadas a suicídio coletivo em um único dia. Isso aconteceu depois que essa comunidade que ele fundou, que recebeu denúncias de maltrato, de pessoas que eram presas, de muita opressão ali dentro, foi denunciada ao governo americano. Um senador foi até lá, uma comissão do governo americano foi para lá, porque eram cidadãos americanos. E no momento dessa visita, os seguidores da seita assassinaram o senador e outras 4 pessoas, e o Jim Jones convenceu todos os seguidores da seita a se suicidarem, tomando veneno. 918 pessoas. Os que se negaram eram assassinados. Os que tentavam fugir eram assassinados. Isso não guarda muita semelhança com essa cidade perdida que a gente está vendo aqui. Inúmeros seres, provavelmente fragilizados por uma condição moral, ou por mais inclinações, seguem o líder cruel e manipulador e, a partir dali, se tornam presas como se estivessem no estado de hipnose coletiva. E tem uma história que a gente vê depois, né? Tem um documentário no Netflix que chama Wild Wild Country, que conta a história também da fundação de uma sociedade alternativa pelo Osho, aquele famoso guru indiano, em que uma das pessoas que fazia parte dessa sociedade alternativa, que guarda muitas semelhanças com essas outras que a gente vê, era filha desse senador americano que foi assassinado lá na visita ao Jim Jones. Então, é curioso como a gente aqui, enquanto humanidade, a gente cai nesses processos de hipnose coletiva seguidas vezes, e a gente não consegue aprender com experiências anteriores, né? O espírito frágil é muito manipulado, muito manipulável, né? E aí, por exemplo, quando a gente também
Para pegar um exemplo menor, em relações amorosas tóxicas, é comum que uma pessoa seja capaz de convencer a outra que se ela sair daquele relacionamento, ela não vai conseguir arrumar nenhum outro relacionamento. Então, isso se torna também um processo de hipnose. Você cria na cabeça daquela pessoa uma ilusão que escraviza ela naquele mundo, presa naquele mundo ali. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro fortalecido para não se sujeitar a esses processos de domínio por espíritos menos elevados e mais cruéis, com uma inteligência, uma elevação intelectual, um progresso intelectual muito grande, mas um progresso moral ainda bem restrito. Para a gente entender melhor como se dá a forma como o espírito manipula o outro e obsedia o outro, né? Eu trouxe aqui um trecho do livro dos Médiuns, que fala um pouco mais da forma como espíritos desencarnados obsediam médiuns, mas eu acho que ele se aplica muito a toda e qualquer relação entre espíritos. Porque a gente sabe que existem relações de obsessão entre espíritos desencarnados também. Então, o livro dos Médiuns vai dizer o seguinte para a gente. Questão 237, da obsessão. O domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, Kump lhe coloca na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus espíritos não, eles ficam agarrados ali até que eles consigam o que eles querem, se for permitido por nós. E quando eles conseguem, eles conduzem esses outros espíritos como se fossem verdadeiras crianças. Esse é o primeiro nível. Depois vem a fascinação, que tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Talvez seja o caso de muitos espíritos que estão ali nessa cidade estranha, estejam passando por um processo de fascinação muito grande e que já não tenham mais condição de raciocinar por si só. E mais à frente a gente tem um outro nível de obsessão que é a subjugação, que é a constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir em seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corporal. E aí, nessa cidade estranha, provavelmente a gente vai encontrar esses dois tipos de subjugação. Subjugação moral, em que aqueles sacerdotes que governam aquela cidade são capazes de convencer aqueles espíritos de que eles não são dignos de ascensão, que aquele lugar ali é o máximo que eles vão conseguir ir, que eles são espíritos ruins, são espíritos menos elevados e que não vão ser aceitos nas colônias superiores, que eles não devem aceitar os chamados e os pedidos de salvação que são feitos por ele e as opções, as oportunidades que são colocadas à disposição deles, porque eles não vão ser aceitos, eles não são dignos disso. Também são relatos comuns em mesas mediúnicas, em trabalhos de mesa mediúnica. É muito comum o espírito chegar lá não se sentindo digno daquela oportunidade de redenção, mas muito comum mesmo, porque aquele espírito que ali chegou pode ter passado centenas de anos num processo de subjugação, sendo convencido de que não era capaz daquilo. Aqui na Terra, entre nós encarnados, também encontramos diversas situações parecidas, em que uma pessoa ao longo da vida é massacrada como incapaz. E aí é muito difícil conseguir convencer essa pessoa de que ela é capaz de realizar coisas boas, de que ela é capaz, de que ela é amada, de que ela é querida. Então, a gente esses processos de subjugação deixam marcas muito fortes no nosso espírito, né? Mais à frente, André Luiz pergunta a Gúbio se não há recursos para soerguer semelhante comunidade. Então, André Luiz fica tão angustiado que ele queria uma solução milagrosa. E aí Gúbio diz para ele o seguinte: a mesma lei de esforço próprio igualmente funciona aqui, que por mais que exijam esforços santificantes do alto, cada espírito ali só vai se transformar a partir do momento em que ele faça adesão honesta e sincera à vontade de melhorar.
Enquanto ele não faz isso, eles vão sendo aproveitados pelas leis universais no que lhe for útil à obra divina. E aí ele usa um exemplo que é o seguinte: a minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não vive fora da água. Se a gente quebrar o ovo antes do pinto estar pronto para nascer, o que que vai acontecer com o pinto? Se a gente quebrar o casulo antes da lagarta ter virado borboleta, o que que vai acontecer com ela? Então, cada espírito, cada princípio inteligente da criação está exatamente na etapa que ele cabe naquele momento, passando pelo que é necessário para o seu aprimoramento. Mais à frente, André Luiz diz o seguinte: que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejasse tipos sub-humanos, eu sabia que semelhantes criaturas não se envergavam corpos carnais e que se congregavam no reino purgatorial, em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Ele não entendia o fato de estar numa colônia espiritual e estar percebendo ali é, um nível de materialização muito acima do que ele imaginava encontrar. É curioso, né, que a gente está falando de um espírito que até há pouco tempo estava no umbral, né, vivendo exatamente essa condição, né, mas ainda assim aquilo ali assustou muito ele. E aí Gubbio interrompeu aquelas indagações dele e pediu o seguinte: guarda as perguntas intempestivas no momento, que eles não poderiam ser percebidas. E aí traz um resumão sobre do átomo ao arcanjo, né? Ele diz o seguinte: guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. São, por vezes, são princípios individualizados, mas que ainda não têm responsabilidade, não responde pela humanidade que conhecemos no comentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades prepotentes que dominam em paisagens como essa. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercem sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então, aquela cidade estranha, ela não é aqui vem um pouco da resposta daquela dúvida lá em cima de André Luiz referente àquelas corujas e aqueles duendes que eles viam. E aí o Google faz questão de frisar que culturas em pontos diferentes da evolução. Não necessariamente todos que estão ali já são espíritos humanos manipulados. Ali existem seres em transição, né, do princípio inteligente, do macacoide, se candidatando à condição humana, né? No livro dos Espíritos, na questão 604, nas questões anteriores ali, André Luiz Allan Kardec vem fazendo algumas perguntas sobre os animais, e na questão 604 os Espíritos falam, existem questões que ainda não são capazes de serem compreendidas por você, né? Porque a gente não consegue entender, a gente acha que vai ser um disjuntor, né? Que a gente era princípio inteligente, individualizado, de repente virou ser humano. Mas existe um hiato que a gente não é capaz de perceber nessa nossa evolução, né? Do átomo ao arcanjo, a gente não vai conseguir entender tudo nessa encarnação de jeito nenhum, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de resiliência e de humildade para aceitar determinados pontos, né? Que, pelo menos para mim, ainda são muito difíceis de serem compreendidos, né? Mais à frente, um pouquinho, Gubbio explica para ele sobre a ausência de crianças naquela colônia, né? Fala um pouco da misericórdia divina e de que se a gente aqui na Terra não coloca crianças para pagar e para expiar crimes como adultos, por que haveria de acontecer isso numa outra morada do Pai, né? E, e mais à frente, André Luiz, a preguiça é um inimigo incrível do homem, né? André Luiz faz a seguinte pergunta: e por que, em geral, tanta ociosidade neste plano?
E aí Google diz: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do corpo carnal, como o desvario dos sedentos no deserto. E aí a gente percebe aqui, e é a hora em que eu, pelo menos fazendo esse estudo, me perguntei como que eu passaria para o lado de lá hoje, né? Eu aqui, Rodrigo, desencarno e acordo do lado de lá. Todas as referências que a gente tem de felicidade, de alegria, estão muito presas ainda ao que a gente tem como referência de felicidade aqui. Então, se eu perguntar para o pessoal do grupo aí, qual o maior amor que você já sentiu? Aí a gente provavelmente vai citar os filhos, os pais, os companheiros e companheiras. Então, isso é uma referência máxima de amor que a gente tem, né? Porque a gente na carne não guarda memória da felicidade verdadeira que a gente encontra é, tantas vezes trazidas para a gente por Jesus como a felicidade que a gente deveria procurar. A gente ainda é muito preso às felicidades. Eu estou falando dos sentimentos mais nobres. Então a gente também pode sair dos sentimentos mais nobres e falar: quem trocaria aí um pote de sorvete por um pote fechado sem saber o que tem dentro? Poucos de nós, né? Porque a gente tende a querer o que a gente já sabe que é bom. E o que tem do lado de lá, a gente ainda tem pouco entendimento. Por isso que a gente está aqui se esforçando para aprender um pouquinho mais, para quando chegar do lado de lá, chegar menos míope, né? Então você imagina que esses espíritos que desencarnam, que chegam na pátria espiritual, rapidamente se tornam suscetíveis a serem hipnotizados por esses outros espíritos menos elevados, como o do Gregório, em troca de recuperar as sensações de felicidade que tinham aqui na Terra. Pode ser um copo de cerveja, pode ser o uso de drogas, pode ser o sexo desvairado, pode ser o apego ao filho, que são as emoções do corpo carnal que a gente continua perseguindo quando desencarna. Então, fazendo o estudo desse capítulo aqui, eu me perguntei se eu seria uma presa fácil do lado de lá. E a conclusão triste foi que sim. E eu ainda seria uma presa muito fácil se eu hoje passasse para o lado de lá. Então eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a gente tem nessa vida de encarnado, né? O ministro não falou lá em cima, né, que a gente pode aproveitar a nossa oportunidade de encarnado, no capítulo 1, para encurtar o em ajudar alguém que não é o nosso parente, em amar o próximo, como Jesus pregou para a gente, né? E sentir a mesma felicidade de fazer pelo filho do outro que a gente faz pelo nosso, que aí na hora que eu desencarnar, que eu chegar do lado de lá, eu vou sinto aqui na Terra, fazendo alguma coisa pelos meus filhos, que eu tenho três. Então, essa é a preocupação maior. Eu acho que esse é o laço que provavelmente vai ser mais difícil para que todos nós cortemos, né, quando a gente passar para o lado de lá. E é sempre o exemplo que me pega. E quando eu passo por uma situação dessa, chegando do lado de lá, se o Gregório fala para mim assim: senta aqui, meu filho, que daqui a 2 minutos eu vou botar você dentro da sua casa para ver sua filha brincando de novo. Eu não sei o que eu falaria para ele, muito honestamente. Eu tenho uma oportunidade, tem uma chance enorme de eu ceder e me tornar mais um espírito infeliz nessa cidade estranha. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui enquanto encarnado para se esclarecer, mas principalmente para transformar o nosso coração e incutir nele o conceito de fraternidade universal, né? Para que a gente consiga distribuir o nosso amor entre todos os irmãos que a gente tem, que são todos os filhos de Deus, né? E aí, para a gente fechar, lembra daquela frasezinha que eu falei lá daquela conversa que Matilde teve com Gúbio? Os nomes são difíceis, né, gente? Para decorar os nomes é uma ginástica, né? Chega a dar uma tonteira aqui. Eles seguem caminhando e chegam até a região onde se situa a casa de Gregório, né? Eles têm muita dificuldade para subir a rua íngreme, e aí o ambiente começa a mudar, porque
o que os espíritos manipuladores, os sacerdotes que ali estão, fazem questão de mostrar que aquilo ali é o Olimpo, né? É o lugar da redenção, onde eles vão oferecer a salvação aos demais espíritos, né? E aí eles são abordados por um guarda e o Gúbio fala para eles que eles procuram um sacerdote Gregório, que eles estão recorrendo a residência onde fala é aqui. E aí vem Gregório, um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica. Todo mundo estava esfarrapado lá embaixo. Quando chegou no palácio de Gregório, ele estava envolvido por longa e complicada túnica, que é a referência que a gente tem, né, de sacerdote, né? As roupas complicadas, roupas alvas, uma coisa diferente ali, né? E Gregório recebeu eles de forma estranha, muito desconfiado, e de imediato interrogou eles, né? Vieram da crosta há muito tempo? E aí Gúbio disse sim, e temos necessidade de auxílio. Então ele se coloca numa condição de ser ajudado por Gregório para tentar, de alguma forma, chegar até aquele espírito, né? Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote sobre visível perturbação. E aí Gúbio diz para ele o seguinte: certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. E aí seguiu e encaminhou eles para os serviços de. Eles foram entregues aos serviços de separação, né, para os setores de seleção, né, onde eles seriam admitidos aos serviços. E aí eu vou lembrar aqui o que Matilde falou lá em cima no capítulo 3, né? Ela fala que ele ainda é um espírito muito rude, que ainda tem um coração muito endurecido, mas consegue perceber ele, nos últimos 50 anos, a possibilidade de que ele esteja começando um processo de amolecimento daquele coração. E ela diz lá: fala-lhe em meu nome fala-lhe em meu nome sobre o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa inapagada a chance do amor que nos une para sempre. Então, esse provavelmente essa é a maior ferramenta de transformação de um espírito, né? Por mais endurecido que seja o espírito, ele sempre vai ter no fundo do coração dele alguma semente de amor plantada por algum outro espírito que cruzou a jornada dele ao longo dessas sucessivas encarnações dele, a sua criação simples e ignorante, que vai ser capaz de despertar nele o sentimento que vai colocar ele numa condição de se regenerar. Então, que a gente não existe nem ali cada vez a ser reserva belas surpresas para a gente. Queria ser mais uma vez a oportunidade. Para mim foi me colocar na condição de espíritos que a gente facilmente julgaria como espíritos preguiçosos e, né, amazelas do mundo carnal, mas que se a gente se observar um pouquinho, a gente vai perceber que a gente não está lá tão longe deles, né? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Helena, com você. Ah, nós que agradecemos, Rodrigo. Foi, foram excelentes suas reflexões, você abordou de forma assim carinhosa e metódica, né? Todo o capítulo ainda trouxe, né? A conexão com o que a gente já estudou. Muito bom mesmo. Parabéns. Nós temos ainda uns minutinhos. Quem quiser fazer algum comentário, fica aí aberta o diálogo. Rodrigo, quem de nós não cairia naquelas teias, né? Desses emaranhados de coisas, porque a gente é todo feito de coisas ainda não resolvidas. Provavelmente seríamos seduzidos fácil, né? Por isso que eu te digo que, às vezes, no, todo o estudo que a gente faz aqui é de suma importância, porque
as igrejas são importantes, mas não prepara a gente para esse momento crucial, porque, na verdade, é a única realidade que nós temos é que a gente vai mudar de uma condição vibratória para uma outra condição e precisamos estar preparados. E a maioria das igrejas não prepara a gente para esse tipo de coisa. Não? Se não for esse estudo que a gente faz a miúde, procurando, entendeu, ter sintonia com o que está acontecendo nessa outra parte mais transcendental nossa, caramba, a gente toma um baque terrível. E muitas vezes você pode até chegar do outro lado ainda sendo um ateu. Com certeza, né? Eu acho sempre assim que merece uma reflexão nossa é a misericórdia divina, né? Que, como o Gúbio bem falou, e você também citou, né, Rodrigo? Ele, a misericórdia divina, ela nos trata com carinho, com compreensão e com tolerância, né? Entendendo que nós não devemos forçar ninguém, que isso é um processo e que depende da vontade de cada um a mudança, né? Então, quando ele fala aqui, por que que Deus permite isso? Porque Deus não é um espírito que veio para vingador, né? Então, ele faz aquela comparação. E por que que Deus permite, então, as guerras? Né? Se trazemos agora para essa guerra, mais uma guerra que está acontecendo lá, né? Israel e entre judeus, né? E árabes, quanta miséria, quanta destruição num povo que está completamente arrasado, né? E Deus não condena nenhum deles, né? Deus entende o momento de cada um e sabe que essas mazelas elas precisam acontecer aqui mesmo no planeta, né? Então, a gente não pode ter esse olhar de julgamento e de condenação para o próximo, né? O olhar tem que ser de amor, né? Mesmo que a gente não compreenda o outro, porque a gente não compreende a nós mesmos também, né? Mas temos que ter esse olhar de amor e não de julgamento, porque o Pai não nos julga em momento nenhum, né? Ele nos dá oportunidade de recuperarmos o caminho correto, né? Recuperarmos o nosso roteiro. Então, a gente aqui julga demais, né? Julga o outro demais. E a gente sempre volta da porta estreita, né, É, Helena? Porque quando a gente olha aquela porta estreita lá, o que a gente mais é apegado, né? Aqui é, na nossa jornada reencarnatória. A gente é, olha aquela porta estreita e fala: ah, não, vou voltar, vou sentar do lado do Gregório aqui, porque eu ainda estou é, muito apegado ao que eu tenho aqui embaixo, né? é. E ali a gente É, fica. é o que a lenda do peixinho fala no início, né? Que nós estamos entre a gula e a preguiça. A gula de viver as benesses daqui, como você falou, É preguiça. e a preguiça de mudar. Então, é o que a lenda fala ali, né? Que a gente conversou muito lá no Rio de Luz. É a gula e a preguiça. E nós estamos ainda oscilando entre a gula e a preguiça e na roda das reencarnações. Alguém quer comentar mais alguma coisa, meus queridos? Comentar que Rodrigo começou lá E na não quer perder uma escama. introdução, pegou a lenda do peixinho dourado, levou esse peixinho até chegar no Gregório, né? Fez assim puxou a corda até no final. E o mais interessante, né, é que ele se manteve na internet. Acho que caiu agora, né? Acho que ele caiu. Foi foi mesmo até o fim sem cair, né? Deu umas Eu falhazinhas assim, mas tirei a nada que pedra se com perdeu. agora no final. Acho Você que tá tinha uma falando irmã. agora. Agora está falhando mais, Rodrigo. Então, Agora que o Chico falou, quando o Chico falou, deu certo. então, na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 6, 5 com Ana Valéria, lá de Guapimirim, Operações Seletivas.
Muito obrigada, Rodrigo. Leve nosso abraço aí para esse grupo Espírita Rio de Luz, que é uma delícia, esses amigos, esses companheiros. Eles possam receber Rodrigo, nosso abraço fraterno. Rodrigo conseguiu me surpreender, né? Porque ele disse que estava debutando no livro, né? É. Que é assim, o primeiro contato, né? Pois é, imagina quando Que ele bom. fizer o próximo, a próxima leitura, né, Fábio? Exato. Fábio, aproveita que você está com o seu áudio aberto, faz nossa prece final aí. Ok. Deixa eu abrir aqui a câmera. Nós já está aberto, Deixa eu você abrir a câmera. fechou. Ok. Senhor, espíritos amigos, a espiritualidade que nos ampara o tempo todo, muito obrigado por todo esse convívio, por essa participação dentro desse estudo maravilhoso, que o tempo todo possamos estar sempre bem orientados dentro dos caminhos que nos levam, entendeu, ao esclarecimento e que possamos sempre, né, intuído pelos os caminhos da espiritualidade, abrir cada vez mais a nossa consciência e trazer para dentro de nós os valores que realmente importam para que a gente possa se tornar pessoas mais melhores e mais conscientes, mais prósperos e mais preciso com relação à nossa missão e que nossa magnitude para que a gente nos seja revelado a nossa missão aqui como ser humano, que seja colocada diante de nós nessa revelação maravilhosa, que a gente possa, de uma maneira fraterna, estarmos sempre juntos e participando o tempo todo com esses estudos maravilhosos. Que Deus nos guarde e que a boa espiritualidade, nossos mentores, nos ampare o tempo todo nos momentos mais difíceis, onde a gente tem que passar por caminhos tortuosos. E que assim, com esse maravilhoso estudo, que a gente possamos nos despedir e que possamos o tempo todo estar vibrando dentro dessa egrégora maravilhosa que é o Espiritismo. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos, fiquem Turma, com obrigado Deus. pelo Boa noite, muito obrigada, Boa Rodrigo. noite. Boa noite, Muito bom obrigada, seu trabalho. Rodrigo. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo. É sempre ótimo te ouvir. Beijo, Lu. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau. Rodrigo. Tchau, boa Aqui no noite. Valeu, chat, um abraço, várias gente. pessoas agradecendo, Rodrigo. Obrigado. Muito